Abaguié. Abaguié. Não entendeu nada, né? O que eu disse é o equivalente a Olá Pessoal em Tupi Clássico, uma das dezenas de línguas indígenas pertencentes à família linguística Tupi-Guarani e uma das principais obsessões nacionalistas do protagonista do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, leitura adotada para o primeiro exame de qualificação do vestibular 2021 da UERJ e que também faz parte de outros dois projetos de leitura aqui do canal, 100 livros essenciais da literatura brasileira e Prado Monteiro. Conversaremos sobre ele logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Triste Fim de Policarpo Quaresma foi o segundo romance escrito por Lima Barreto, publicado originalmente através de folhetins no Jornal do Comércio em 1911. Considerado pela crítica como expoente do pré-modernismo no Brasil, a obra somente foi impressa em livro 4 anos mais tarde, em 1915, numa edição custeada pelo próprio autor. Acompanhamos aqui a trajetória de Policarpo Quaresma, um exaltado nacionalista e crítico feroz da submissão brasileira frente aos estrangeirismos. Por seu amor à pátria, por exemplo, propõe ao Congresso Nacional que o Tupi-Guarani seja declarado idioma oficial do nosso país. Ridicularizado e taxado de louco, Policarpo trilha caminhos que o levam do hospício ao posto de oficial na Guerra Civil em defesa do governo do Marechal Floriano Peixoto, empenho este que lhe rende uma amarga recompensa no final dessa história. Narrado em terceira pessoa, esse clássico da literatura brasileira oferece ao leitor uma escrita de estilo simples, descontraído e informal, cercado de palavras e frases espontâneas, típicas da linguagem oral e jornalística, proporcionando assim uma leitura de fácil fluidez e compreensão, ainda que eventualmente nos deparemos com termos que são hoje pouco usuais. Historicamente, a trama de Triste Fim de Policarpo Quaresma se desenvolve nos primeiros anos da República, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, e se encerra após o fim da Revolta da Armada no Rio de Janeiro em 1894. Na obra, Lima Barreto propõe, através de seu trágico protagonista, uma crítica ao nacionalismo ufanista, surgido por aqui no final do século XIX com o advento da República, fazendo do texto uma sátira bem-humorada e mordaz contra o Brasil oficial e os costumes da sociedade daquela época. Um dos principais alvos do texto foi o presidente Floriano Peixoto, caricaturado numa figura displicente e preguiçosa, cercado de apoiadores sem qualquer consistência moral ou profissional, tipos bem representados aqui no romance, através de personagens como o Albernaz, general que nunca lutou uma batalha, Caldas, o almirante que nunca comandou um navio, e o doutor Armando Borges, marido de Olga, médico sem talento que alcança prestígio através de artigos plagiados e reescritos em palavras eruditas. De fato, ele estava escrevendo, ou mais particularmente, traduzia para o clássico um grande artigo sobre ferimentos por armas de fogo. O seu último truque intelectual era este do clássico. Buscava nisto uma distinção, uma separação intelectual desses meninos por aí que escrevem contos e romances nos jornais. Ele, um sábio e, sobretudo, um doutor, não podia escrever da mesma forma que eles. A sua sabedoria superior e o seu título acadêmico não podiam usar da mesma língua, dos mesmos modismos, da mesma sintaxe que esses poetastros e literatos. Veio-lhe então a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum, com as palavras e o jeito de hoje. Em seguida, invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar, ao redor por derredor, isto por esto, com grande ou tão grande por quamanho. Sarapintava tudo de ao invés, em pós, e assim obtinha o seu estilo clássico que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral.
O livro é dividido em 3 partes, cada qual representando algum tipo de reforma proposta por Quaresma em seus delírios nacionalistas. Na primeira, temos a reforma cultural, fase em que o personagem busca resgatar os costumes indígenas, chegando inclusive a propor que o Tupi-Guarani se tornasse a língua oficial do Brasil, movimentos que o fazem ir parar no hospício. Na segunda parte, temos a reforma agrícola, onde após receber alta, Quaresma decide se mudar para um sítio no interior do estado, onde passa a dedicar seu tempo à agricultura, tentando provar que a terra brasileira é a mais fértil do mundo. Porém, acaba vencido pela má qualidade do solo, as formigas saúvas e a mesquinhez da politicagem local. Com a notícia da revolta da Armada, decide voltar ao Rio de Janeiro, acontecimento que serve de ponte para a terceira reforma proposta por Quaresma, a política, em que tenta convencer ao pouco interessado Floriano Peixoto de que o futuro do país está no incentivo à agricultura, sendo, porém, ignorado e enviado ao alistamento no Exército, onde assume o posto de major, comandando o batalhão na luta em defesa do governo, evento onde encontra seu triste e irônico destino. Em paralelo a essas reformas, cada parte do livro também representa 3 diferentes núcleos da sociedade carioca daquele período. A vida simples do subúrbio na primeira, o cotidiano familiar e político da zona rural na segunda e, por fim, a atmosfera política dos primeiros anos da República na terceira parte. É através destas representações que Lima Barreto propõe denúncias sociais que, por vezes, ganham ares ligeiramente panfletários. Ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Era certo. Pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais. Para os outros, todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele? Mas de quem era então tanta terra abandonada que se encontrava por aí? Ela vira até as fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos? Podemos identificar aqui, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma intertextualidade com o clássico de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, evidenciada principalmente na concepção da figura excêntrica e ingênua do protagonista Policarpo Quaresma, que tem em comum com seu paradigma espanhol a fuga da realidade em busca da materialização de seus sonhos e objetivos, parecendo louco para aqueles que não compartilham dos mesmos ideais. No entanto, diferentemente do espírito aventureiro que apodera Dom Quixote, após perder a razão lendo seus romances de cavalaria, o que motiva Quaresma é seu impulso nacionalista em prol do progresso de sua pátria amada. E é exatamente essas exaltações patrióticas do personagem que pautam a atmosfera bem-humorada que cerca essa narrativa. Porém, como já bem prenuncia o título do livro, o Major Policarpo Quaresma não encontra um final feliz nessa história. Ele que tanto valorizou a cultura brasileira, que lutou por mudanças e melhorias, ele que tanto acreditou que o Brasil tinha tudo para ser uma grande nação, termina preso, acusado de traição após censurar as atitudes de Floriano Peixoto e, ironicamente, acaba tendo o mesmo destino dos prisioneiros revoltosos: a execução. No começo do último capítulo, A Afilhada, o personagem faz uma reflexão do que viveu até ali e tem sua grande epifania, ao perceber que todo seu esforço foi em vão, pois a pátria que ele tanto idealizou, na verdade, nunca existiu. Fora da prisão, nenhum de seus amigos está disposto a fazer qualquer coisa para salvá-lo, exceto pela afilhada Olga e pelo amigo mais fiel, Ricardo, Coração dos Outros. O que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para sua felicidade e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara.
Triste Fim de Policarpo Quaresma já foi adaptado para peças de teatro e até para o cinema, no filme Policarpo Quaresma, o Herói do Brasil, dirigido por Paulo Thiago, que, muito embora respeite o conceito básico do enredo original, toma certas liberdades criativas que afastam a fidelidade dessa adaptação. Entre os acréscimos mais criticados estão o envolvimento sexual de Policarpo e a personagem Ismênia e a criação de um interesse amoroso entre ele e a afilhada Olga. Por isso, de um modo geral, esse é um filme que se torna cansativo e até decepcionante para quem já leu o romance, mas que vale a pena ser conferido ao menos para apreciar a irretocável atuação de Paulo José no papel de Policarpo Quaresma. A língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. E certamente a emancipação política de uma nação exige sua libertação idiomática. Então, concluindo, gente, Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro que convida o leitor a refletir não apenas sobre o nacionalismo exagerado, tão presente ainda nos dias de hoje, mas também sobre aspectos fundamentais da nossa cultura, em especial a construção de uma identidade nacional. O caricato protagonista Quaresma não era louco, afinal, apenas alimentava a ilusão de uma emancipação brasileira das influências estrangeiras, sem se dar conta do quão isso é impossível em um país colonizado, que, querendo ou não, guardará para sempre resquícios de seu colonizador. Por se tratar de uma obra em domínio público, esse livro pode ser encontrado gratuitamente em sites como o dominiopublico.gov.br, além de ser publicado pelas mais variadas editoras. Para quem deseja adquirir uma cópia física para fins de estudo, recomendo as edições comentadas, como a da Pinguim, selo da Companhia das Letras, que foi a que eu li no meu Kindle, além das publicadas pelas editoras Moderna e Atelier Editorial. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir Triste Fim de Policarpo Quaresma através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através deles, o canal recebe uma pequena comissão sem que isso gere qualquer custo adicional e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Chia Yomon Geta.